Poder vos assentar, queridos. Graça e paz, bom dia. Esse dia maravilhoso que Deus fez, né? Esse dia bonito, esse sol escaldante aí. Temos passado aí por esse inverno, né? Muitas vezes estamos nas nossas casas aí, né? Com essa friaca toda. E Deus providencia esse calor. E a igreja é lugar de calor, né? O pastor estava orando aqui, pastor Ricardo, essa mão quente, a mão abençoada aí, glória a Deus. E esse tempo, né? O pastor já comentou aqui, esse trimestre, estamos aí nessa campanha, né? Falando sobre essa questão, buscando essa questão de maturidade. E Deus tem ministrado ao meu coração a esse respeito. Eu creio que é algo vindo do trono dele, não só para mim, mas para toda a igreja. Eu li esse livro também, O Perfil de Três Reis, é um livro muito antigo, né? Eu já conhecia, mas assim, eu li e vou ler novamente, é um livro maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. E que o Espírito de Deus possa estar trabalhando em nossas vidas como igreja, para que a gente possa realmente crescer na presença do Senhor, crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Como foi falado aqui pelo pastor, Deus tem colocado muitas responsabilidades aqui para nós, para essa igreja. E quando Deus dá uma responsabilidade, Ele também dá uma condição. Como esse garoto Davi, né? Eu me lembro do meu filho também, quando nasceu, quando estava para nascer, né, vem a preocupação, assim, preocupação de pai, né, de cuidar do filho, ter condições financeiras, e uma profeta falou para mim, se Deus dá, Ele vai providenciar. Meu primeiro filho nasceu, eu me lembro que a minha condição financeira duplicou, e assim foi também com o meu segundo filho. E eu quero dizer aqui para os pais de Davi que Deus vai providenciar todas as coisas. Se Ele te está dando essa responsabilidade, Ele vai suprir todas as necessidades. Se Deus está dando responsabilidade para essa igreja, para nós, Ele há de nos dar maturidade, há de nos dar as ferramentas para que a gente possa realmente pegar essa responsabilidade e cumprir tudo aquilo que Deus quer que nós cumpramos. E esse tempo de palavra, esse tempo de estar aqui, de ser responsável pela uma palavra, é um privilégio, é uma responsabilidade, e Deus há de nos abençoar essa manhã com essa palavra. E eu tive esses dias, né, meditando, e Deus tem falado uma palavra no meu coração, uma palavra que tem a ver com fogo, E eu andei estudando essa questão do fogo de Deus, né? Primeiro, o fogo como um elemento natural, um elemento da natureza. Tão abençoado esse elemento, né, que nós usamos para tantas coisas, para cozinhar, para se aquecer. O fogo é usado para purificação. O fogo, esses dias eu estive na casa numa festa, e fizeram uma fogueira lá. Eu fiquei observando o fogo, né, como é belo, e o fogo tem até essa característica também, né, ele é muito belo, e atrai os nossos olhos, né, e o fogo na Bíblia, né, ele é usado como ilustração. Deus usa muito essa questão do fogo. Tem a questão positiva do fogo, né? Diz que lá em Isaías 6, existe um altar, existe brasas de fogo. Uma dessas brasas foram tiradas de lá e foi levado pelo anjo para purificar Isaías. E ao longo da Bíblia a gente vai vendo muito essa questão de fogo, né? O povo que, quando saiu do Egito, aquela nuvem que protegia, né, do sol de dia, e à noite tinha aquele fogo que aquecia, que protegia o povo de Deus. E a gente vai caminhando na palavra de Deus, a gente vai vendo que Atos 2, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, línguas repartidas.
E a igreja é local dessa manifestação do fogo de Deus. O pastor muitas vezes fala também aqui da igreja de Spurgeon, né? Que o que aquecia, mesmo no inverno, o que aquecia a igreja eram as orações, o quarto de guerra. E eu creio que isso está acontecendo nessa igreja. Deus está trazendo um fogo para essa igreja. Nós precisamos do fogo de Deus, para não cairmos na frieza, na apatia. E também na Bíblia fala-se de fogo no sentido que Deus é fogo consumidor. Fala do fogo do pecado. Fala do fogo estranho. E nós precisamos entender sobre esse assunto hoje. E eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22, versos 54 ao 62. Pedir o pessoal do som que se puder baixar um pouquinho mais o volume, por favor. Lucas 22, versos 54, está ótimo, ao 62. Se você pode ficar de pé, por favor. Amém? Lucas 22, 54 diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fintando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nos abençoa nesse momento, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Queridos, esse texto aqui é quando Jesus vai estar preso na casa do sumo sacerdote Caifás. Ele estava lá no jardim do Getsêmani, e lá Judas chega com a multidão de guardas, com sacerdotes, de anciãos, e nós conhecemos aquele texto. Judas chega, dá o beijo em Jesus como um sinal, indicando que aquele era o homem, e ele é preso naquele momento, né? Jesus até critica, fala para Judas: Judas, com um beijo traís o filho do homem. Depois disso, Jesus é preso e é levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Então, o nosso texto aqui, ele vem com essa narração, que ele foi preso, foi levado para a casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe, né? Os apóstolos, se você vai ver o texto bíblico de uma forma completa, porque essa narração ela está nos 4 evangelhos, e a gente vai ver que os apóstolos também abandonaram. No momento da prisão, eles abandonaram. Pedro tinha dito há um pouco tempo antes que de forma nenhuma: Senhor, eu estou pronto para ser preso, para ir à morte por tua causa. Não só Pedro, mas todos o abandonaram. E Jesus foi levado, preso, para a casa de Caifás. E Pedro, né, ele abandonou Jesus naquele momento, mas ele parece que tem algo ali dentro dele que o puxa, né?
para querer saber do paradeiro, o que é que vai acontecer. E o texto fala que ele seguia de longe Jesus. Pedro seguia de longe. A primeira coisa que eu queria destacar nessa mensagem é a questão da tentação de Pedro. Pedro abandonou Jesus, mas mesmo assim ainda ficava de longe ali, o seguindo. E ele foi até o ponto que ele via onde Jesus estava. E se você vai ver os outros evangelhos, diz que ele fez até uma negociação para poder entrar na casa de Caifás. Ele conhecia um discípulo e ele conversou ali, negociou assim no sentido de fez um lobby, argumentou e conseguiu entrar na casa de Caifás. E o texto nos fala, né, que eles, naquele momento, eles acenderam um fogo. E quando acenderam o fogo, verso 35, no meio do pátio, e juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Então Pedro vinha naquela curiosidade dele, conseguiu adentrar na casa de Caifás, acenderam um fogo ali no meio do pátio, fizeram uma roda, né? Aquela noite deveria ser uma noite fria, e ele se chegou e se assentou naquela roda. Então Pedro tinha essa curiosidade, ele conseguiu entrar, e de repente ele já estava lá dentro, acenderam uma roda de fogo, e ele já estava sentado ali. Então, meus irmãos, eu queria atentar aqui para essa coisa da tentação. Da tentação de estar aonde? Estar na casa do inimigo. De estar sentado na casa do inimigo. De estar junto ao fogo do inimigo. Pedro, eu acho que naquele momento ele não sabia do que ele estava fazendo, ao ponto onde ele chegou. Abandonou Jesus, mas pela sua curiosidade, eu não sei mais o porquê disso, as razões de Pedro, mas o fato é que ele já estava dentro da casa do inimigo, assentado com os traidores, com o inimigo, e usufruindo ali do fogo da casa do inimigo. Então essa coisa aqui da tentação, a tentação de Pedro. Pedro foi atraído, foi tentado, e sem maturidade. A gente está falando esse trimestre sobre essa questão de maturidade, e Pedro, antes de se converter mesmo, antes de Atos 2, demonstrava ser esse homem infantil, esse homem bipolar, imaturo, pelas suas atitudes. Uma hora estava dizendo: Senhor, eu estou pronto para morrer por ti, para ser preso. E daqui a pouco já abandonou Jesus. Já estava na casa do inimigo. Já estava ali na fogueirinha, no fogo do inimigo, junto. Participando, se aquecendo, usufruindo. E fica a pergunta para nós essa noite. Nós temos sido tentados a estar na casa do inimigo. Nós temos sido tentados a estar sentado na roda, como diz Salmo 1, né? Na roda dos escarnecedores. Nós temos sido tentados a estar usufruindo do fogo do inimigo, o fogo da casa do inimigo. O Pai Nosso, ele fala para que a gente ore a Deus, para que Deus nos livre da tentação. A tentação está aqui, o pecado está um pouco mais adiante. Deus não quer que a gente nem se aproxime da tentação, quanto mais do pecado. Sabe aquela linha amarela que tem na borda ali da plataforma, né, do metrô, do trem? Aquela linha amarela, ela indica o limite, é o seu limite. Você não pode nem pisar, não deveria, né? Então, está ali o limite, você corre o risco, então você deve ficar longe. É como uma estradinha, né, numa montanha, o abismo está ali, você não vai ficar andando ali pertinho, né, mas você toma ali uma distância. Aquela linha amarela do metrô, você tem que estar distante. A tentação,
esteja distante do pecado mais ainda. Aqui é um local de segurança. Se você vai numa estradinha dessa perigosa, você fica aqui perto do barranco e vai caminhando. Você não tem essa necessidade de estar aqui, ó, brincando perto do abismo. Porque a tentação ainda não é pecado. Ainda não é o estágio do pecado. Mas nós devemos estar longe da tentação. A tentação é um risco. E Pedro se colocou no risco pela sua curiosidade. Pedro estava seguindo Jesus de longe, estava curioso. E muitas vezes nós estamos assim, né? Nós estamos seguindo Jesus de longe. A nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras fala que nós estamos um pouco afastados. Não estamos assim literalmente distantes de Jesus, não o abandonamos totalmente, não nos desviamos, que é a palavra correta, mas ficamos assim naquele meio termo, ficamos distantes, nem estamos tão próximos, mas estamos distantes. E Pedro ficou distante de Jesus. E esse é o perigo, é onde começa o caminho para ser tentado, é ficar distante. Tem pessoas que estão na igreja, mas não estão 100% comprometidas com o reino. E ficam ali aquele meio termo, um pouco distante, sem aquele compromisso. Não sai, mas também não se achega totalmente e fica ali naquele meio termo distante. E por conta disso, Pedro se aproximou. E quem fica distante do Senhor, quem não tem compromisso, quem não pega a responsabilidade para si, corre esse risco de entrar na casa do inimigo, estar perto do fogo do inimigo, usufruir do fogo do inimigo e sentar na roda do inimigo. Todos nós aqui temos a nossa vida cotidiana. Temos o nosso trabalho, ou faculdade, ou seja o que for. Vivemos nesse mundo, não pertencemos a ele. Precisamos, diariamente, como se diz, sair para matar um leão, ir para a guerra e buscar o alimento da sua casa, da sua família. E nós necessitamos de estar frequentando. Eu sei bem onde eu trabalho, as pessoas que eu convivo, as rodas que se formam, e essa palavra ela tem ministrado muito ao meu coração, viu, pastor? Assim, a partir daqui, eu começar a identificar, essa roda aqui não é de Deus, esse fogo aqui não é da casa do Senhor, essa comunhão aqui não é de Deus. Mas às vezes você está lá no seu trabalho e tem uma roda, você não pode fugir. Mas Deus é poderoso para nos dar um escape. Nós precisamos discernir até que ponto nós podemos estar próximos, juntos, convivendo com pessoas que não são do reino. Quando chega o limite assim, da conversação, do escárnio, da maledicência, daquilo que não procede, que não edifica. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Lá no meu trabalho, eu trabalho no sistema carcerário aqui do Rio, e as pessoas sabem que eu sou pastor, muitos deles me chamam de pastor, me respeitam, mas tem outros que não. E às vezes quando isso extrapola o limite, eu também extrapolo o meu. Eu falo logo, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu não sei se a pessoa entendeu o que foi, mas eu falo. A palavra de Deus tem poder e tem sido eficiente. Se faltou de respeito comigo, eu proclamo a palavra de Deus, amigo. Eu não gosto dessas conversas, não. A palavra de Deus diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes.
Se você fala com autoridade, a palavra de Deus, ela tem efeito. E essa palavra, ela fica gravada nos corações. Essa palavra, normalmente, que eu uso, ela encerra, ela bloqueia, ela para a má conversação. E não são poucas que a gente encontra no mundo. Não são poucas. Pedro, seguindo de longe, entrou na casa, participou desse fogo, e a gente analisa assim, aonde é que tem essas casas, aonde é que está esse fogo do inimigo. O pastor bem falou aqui das festas, né? E realmente é da forma que foi falado. Às vezes a gente vai em festa de crentes, e a gente fica vendo coisas assim, como é que acontece o desenvolvimento, e parece que não há diferença. Parece que não há diferença. Na casa do ímpio, tudo bem, a gente já sabe, são ímpios. No meio do povo de Deus, a gente fica assim, extasiado. Ontem, chegando aqui, final de tarde, eu vim no meu trabalho, e eu passei naquela casa de festa ali, Verde Vila. Vocês conhecem? Quem conhece aqui, né? Perto lá da minha casa também. E quando eu vim me aproximando ali, eu já entro naquela estrada do Morgado ali em frente, né? E estava um monte de barraquinha lá, de cachorro-quente, de bebida, né? Um monte de coisa. Aí eu pensei, já vai ter a tal da rave aí, né? E foi a noite toda. A gente saiu agora de manhã, uma fileira, um montoado de carro. E eu fico pensando assim, né? Final de tarde eu passei lá, estava lá, eles com os preparativos, né? Os carrinhos, de repente lá por dentro estavam preparando tudo, sabe? Essa fogueira aqui na casa de Caifás, né? Eles sentindo a necessidade de ter um fogo, eles preparando lá o fogo, né? Botando lá as madeiras, né? Preparando tudo. Aí chega um momento de acender, sabe aquele momento que dá início à fogueira, a primeira labareda ali, o primeiro risco ali. De repente essas festas também, né? Vai chegando o pessoal, 10, 11 horas da noite. Eu me lembro quando eu era do mundo, o meu horário de sair de casa era meia-noite. Eu só saí de casa depois de meia-noite, mas também só chegava no outro dia, sabe lá que horas. E essas festas são assim, 10, 11 horas da noite, estão ali riscando, começando o fogo. E vai chegando gente. E vai a bebida, vão começando. As músicas profanas, o comportamento, tudo que envolve aquela festa, vão ali faiscando e começando. Aquela labareda vai crescendo. Sei lá, às 3 horas da manhã é o auge daquele fogo, daquela festa. Está lá um inferno queimando, a festa do inimigo, a casa do inimigo. Edilane comentou comigo hoje de manhã que sentiu muita perturbação espiritual na madrugada. E lá de casa dá para a gente sentir aquele treme-treme, né, da música eletrônica, né? Jesus, tem misericórdia, tantos jovens ali se perdendo no fogo da casa do inimigo. Queridos, nós somos tentados assim como foi Pedro. Se estivermos andando distante, se estivermos adentrando, né, sem essa consciência madura de que você não pode estar lá, nós corremos o risco de repente você olhar ali, imagine Pedro, né, se tivesse essa luz, ele, caramba, estou na casa de Caifás, assentado aqui nesse fogo dessa casa dos inimigos. Jesus estava bem ali, sendo maltratado e preparado para ser morto. Eu me lembro um acontecido comigo, com a minha esposa, com meus filhos. A gente foi para o shopping, né? E lá naquele shopping a gente resolveu ir para o cinema. E tinha um filme lá, João e Maria. Quem conhece? Quem já ouviu falar desse filme, João e Maria? É um filme satânico, um filme de bruxa. E a gente, na inocência, a gente foi, sabe como é criança, adolescente, insistindo, vamos ver, a gente não observou bem a coisa, isso aqui
gente já estava lá. Estava lá dentro assistindo o filme. E, sei lá, na primeira parte, no meio do filme, a gente está assistindo aquilo ali, eu olhando para a Edilane e pensando, o que é que a gente está fazendo aqui? E teve uma fala no filme, eu não me lembro assim o detalhe, parece que foi uma bruxa, porque tinham lá os caçadores de bruxa, alguma coisa desse tipo, né? E eles estavam num ambiente que não é para eles estarem, e saiu essa fala assim, o que é que vocês estão fazendo aqui? Aqui não é o lugar de vocês. E bastou aquela frase. Eu olhei para a Edilane, se o Espírito Santo, a gente não está conseguindo ouvir o Espírito Santo, o próprio inferno fala. Edilane, pega as crianças, os meninos ficam, não pai, não tem nada a ver. E é esse risco que a gente corre, quando a gente está assim, meio distante das coisas. Jesus, antes desses acontecimentos aqui, quando Pedro estava para trair ele dá um ensinamento ali, já prevendo tudo que ia acontecer. Vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus já vinha advertindo. Pedro viu o que Judas fez, a traição que Judas fez. Os apóstolos viram. E mesmo tendo visto aquela traição, eles abandonaram Jesus. Vigiai e orai. Pedro não vigiou, muito menos orou. Diz o texto lá que no Jardim das Oliveiras eles dormiam de tristeza. Jesus por 3 vezes veio até eles, né? Vocês estão dormindo. E imediatamente diz que a tropa, né? A tropa chegou para prender Jesus. Então, queridos, nós precisamos vigiar e orar. Aonde o nosso pezinho pisa, entra. O que a nossa boquinha fala. O que os nossos pensamentos pensam. Aonde estão os teus olhos? Estão fixados aonde? Acho que nem precisa mais falar de internet, aqui a gente fala tanto de internet. O que você tem visto no celular, na internet. Nós ainda estamos nesse mundo e precisamos vigiar e orar. Não tem como ser um ermitão, não tem como se isolar. Muito pelo contrário, temos que ser embaixadores do reino neste mundo. E o que é que acontece depois disso? Pedro, por conta dessa fragilidade, dessa falta de maturidade, ele se colocar na casa do inimigo, no fogo do inimigo, nós conhecemos muito bem a traição de Pedro também, a negação. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus. Então Pedro, ele estava na casa do inimigo, e o perigo de estar na casa do inimigo, no cercado do inimigo, né? Satanás, ele fica atraindo, né? Jogando iscas, fica te atraindo. No momento que você para de vigiar e orar, você entra ali naquele cinza, ali naquele meio termo, não pecou, mas está na tentação, está observando, está ali perto daquele abismo. Você não está mais longe daquela faixa amarela. Aí você olha para aquela casa e o que é que acontece? O inimigo, ele te atrai primeiro. Ele lança primeiro, te atrai, né? Com todas as fantasias. Amor, como era a gente passou nessa casa Verde Vida e tinha uma placa lá. Qual era o nome? A gente passou de manhã e essa festa aí, o nome, tinha uma placa lá que a Edilane leu e me falou. Bem-vindo ao mundo mágico.
É dessa forma que o inferno se apresenta. Bem-vindo ao mundo mágico. Tudo vai ser maravilha. Sabe quando a serpente tentou Eva? Não, você não vai morrer não. Isso aqui você vai ter um conhecimento, vai ser ótimo. Essa é a introdução. Essa é a isca para você se posicionar na roda dos escarnecedores. Né? Você está ali com as suas necessidades, com frio, tudo que possa ter ali que lhe atrai, você precisa se aquecer. Senta naquela roda e o que é que acontece? Lá no cercado do inimigo, você é descoberto. No cercado do inimigo, você é acusado. No cercado do inimigo, você é identificado. Para quê? Para que você se arrependa e saia? Não. Para te destruir. Todo pecado, o inimigo, ele pega o teu pecado e ele joga no ventilador. Ele espana, ele espalha, ele te atrai, né, com toda a beleza, a sutilidade, mas na hora que o pecado é consumado, você é explanado para o mundo. Olha aqui ele, olha onde ele estava, olha o que ele estava fazendo, para destruir a tua vida, e para destruir o reino de Deus, para destruir a igreja do Senhor. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fintando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: não, mulher, eu não o conheço. Pedro disse que não conhecia Jesus. Pouco depois, vendo outro, disse: tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou um dos tais, eu não sou discípulo dele. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque é Galileu. Ele foi identificado até como Galileu, que era aquela região que Jesus habitava mais. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Pedro negou Jesus. Pedro disse que não era discípulo. E no final, Pedro: não sei nem do que é que você está falando, não estou entendendo. E quando se está no cercado do inimigo, quando se atrai pelas cordas do inferno, pelo fogo do inferno, que você cai naquela armadilha, o pecado ele vai aumentando, e Pedro chega ao ponto de: eu não conheço Jesus, eu não sou discípulo dele, eu não sou Galileu. E Pedro negou Jesus então, com todas as letras, 3 vezes. Pedro negou. Pedro sabia dessa profecia, não se lembrou na hora. Essa foi a queda de Pedro. Nós temos que tomar cuidado. Não se aproximar do fogo da casa do inimigo. E o terceiro ponto, para irmos caminhando para o final, fala da restauração. Pedro ficou distante, entrou na casa do inimigo, caiu na armadilha do inimigo. O inimigo queria pegar tudo aquilo e identificá-lo para destruí-lo. Mas só que nosso Deus é um Deus poderoso, misericordioso. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados, dos seus maus feitos, achará misericórdia. Judas, como Pedro, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas percebeu o mal que ele tinha feito, percebeu que ele tinha negociado com a casa do inimigo, ele usufruiu do fogo do inimigo, mas ele não se arrependeu. O texto bíblico fala que ele ficou com remorso. Remorso é diferente de arrependimento, e ele foi lá e se enforcou, tirou sua própria vida. Isso é que o inimigo faz quando o crente peca, e ele quer concluir todo o ciclo até matar o servo de Deus. Pedro, ele chorou, um choro amargo.
E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Houve uma sinalização, a primeira sinalização do reino para Pedro foi um galo que cantou. Dizem os estudiosos que esse galo não era propriamente um galo, mas era um trombeteiro, era uma vigília da noite chamada de galo, ali de 0 às 3 horas, e essa trombeta foi suada. Não interessa se realmente é uma trombeta, se foi um animal, interessa que Deus usa circunstâncias para nos alertar. Deus usa pessoas para nos alertar. Deus usa galos na madrugada para nos alertar, circunstâncias, pessoas, para que, como se diz antigamente, que a ficha caia, para que a gente entenda onde nós estamos, o que estamos fazendo. O galo cantou. Mas parece que, de acordo com esse texto aqui, não foi o momento. Pedro ouviu o galo cantar. Mas parece que não foi nesse momento. Então, voltando, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E diz que no momento que Jesus fixou os olhos em Pedro, ele reconheceu, se lembrou da palavra de Jesus, da profecia de Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Os olhos de Jesus. Nessa reflexão, eu tive um tempo assim que eu fiquei, cara, imagina, quem teve a oportunidade de viver com Jesus naquela época, né? É claro que essa ideia começou quando eu li essa situação, né? De Jesus estava no mesmo ambiente, Jesus vendo aquilo tudo, o seu servo ali, o negando, aquela coisa toda, junto na roda dos escarnecedores ali. E no momento que o galo canta, Pedro ainda não se percebe, e ele olha para Jesus, e Jesus fita os olhos nele. Jesus fita os olhos no profundo de Pedro. E é a partir daquele momento que Pedro percebe onde ele está, o que ele está fazendo, ele se lembra da palavra. Precisamos que Jesus possa olhar nos nossos olhos. Deixe Jesus olhar no profundo dos teus olhos. Olhar nos olhos é algo assim tremendo, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa só pelo olhar. Se você olhar e fixar os seus olhos em alguém, parece que você está entrando na mente, no espírito daquela pessoa, discernindo. Imagina Jesus, o Deus encarnado, olhando nos teus olhos. Os inimigos olharam nos olhos de Pedro para o denunciarem, para o acusarem, para quererem prendê-lo e matarem. Jesus olhou nos olhos de Pedro com misericórdia para a restauração do servo dele. Nosso reino é um reino de amor. A casa do Pai, o fogo que tem lá, é um fogo que restaura, que perdoa, que purifica. O olhar de Jesus sobre nossas vidas é para restauração. Após esse evento, que após alguns dias, depois desse evento, 50 dias, vê a descida do Espírito Santo, uma promessa de Joel 2,28, né, que ele ia derramar o Espírito dele sobre toda a carne. A partir daquele momento, começa a dispensação do Espírito Santo até os nossos dias atuais, até o retorno de Jesus. É o Espírito Santo que passeia aqui sobre nós, que está aqui. E é o Espírito Santo que olha nos teus olhos hoje. O Espírito Santo olha no profundo da tua mente, da tua alma. Olha com amor e te convence do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Esse Deus que muitas vezes é esquecido. Pedro não tinha
essa oportunidade, como nós temos hoje, do Espírito Santo estar sobre nós, batizando com fogo, nos alertando, nos guiando, nos ensinando e nos convencendo também do pecado, da justiça e do juízo. E por último, Pedro chorou amargamente. A restauração de Pedro, ele foi convencido, o galo cantou, foi convencido pelo olhar de Jesus, e naquele momento ele se lembrando de tudo aquilo, daquela palavra, ele saiu daquele ambiente e foi chorar. Se você hoje, meu irmão, se você identifica que você tem usufruído da casa do inimigo, do fogo do arraial do inimigo, e se você identifica que o Espírito Santo está olhando para você, Jesus está olhando para você, primeira atitude, saia da casa do inimigo, saia desse ambiente que tem fogo, mas é o fogo estranho, não é o fogo de Deus, é o fogo que te leva para o inferno. Saia, a primeira coisa, se posicione. Às vezes nós temos que ser radicais, como foi com José. Você lembra de José? Ele foi radical, ele saiu correndo, de uma forma que até suas vestes ficaram, mas existia um fogo ali que estava querendo consumir, atrair José, o fogo da paixão, da lascívia, do adultério. E às vezes nós precisamos fugir, correr, sair, estar distante, desligar. E o texto fala que ele saiu e chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. O pecado, meu irmão, minha irmã, o pecado ele traz amargura no coração. Sabe de quantos pecados foi necessário para que toda a humanidade caísse na desgraça? Somente um. Lá em Gênesis, Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram daquele fruto. A partir daí toda a humanidade caiu na desgraça. Costuma-se dizer que não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado, e realmente pecado é a transgressão da lei, como diz lá nas cartas de João, pecado é a transgressão da lei. Existem pecados mais volumosos, que têm consequências maiores, mas pecado por pecado, um só pecado leva para o inferno. Se não houver arrependimento, um pecado só leva você, leva a mim, a qualquer um dessa igreja aqui, se não estiver vigiando e orando, leva para o inferno. Quantas pessoas você conhece que eram fervorosas, participavam ativamente da casa do Senhor, usufruíram do fogo da casa de Deus, e não vigiaram, não oraram, e foram parar na casa do inimigo, do inferno, no fogo alheio. Estão desviadas até hoje. Pessoas proeminentes às vezes. Então temos que chorar amargamente pelos nossos pecados, amargamente. Pecado é algo sério, nos afasta de Deus, e se não vigiarmos, não nos arrependermos, nos afasta eternamente de Deus. Quero convidar o grupo de louvor a estar aqui, para encerrarmos. Que você hoje possa estar chorando amargamente, se há algum pecado em tua vida, que precisa de lágrimas, que precisa que você entre em contrição amarga. O perdão de Jesus, ele está disponível. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar dos pecados, derramou seu sangue, deu a sua carne, providenciou um vivo caminho que nos leva direto para o Pai.
Mas há uma coisa que depende do homem, o arrependimento. Arrependimento esse que é provocado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar olhando nos teus olhos agora. Possa estar te convencendo de todo o pecado. Espírito Santo trabalha em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que haja em nós um choro amargo, porque é a partir do choro amargo que vem a restauração. Amém, queridos? Oh, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, aleluia. Seguro estou nos braços Aleluia, Jesus. daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu Oh, descanso. Deus. Aleluia, Jesus. Em teus braços é o Oh, meu Deus. descanso. Quero convidar o pastor para estar aqui à frente já. Eu quero finalizar essa palavra em João 21, terminando o Evangelho de João. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele se apresenta aos apóstolos e ele fala para Pedro 3 coisas. Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros.
Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Se você hoje, você necessita ouvir Jesus dizer para você 3 vezes, assim como foi Pedro, 3 vezes negou Jesus. Jesus apresentou 3 vezes o seu perdão, a oportunidade de Pedro proclamar com a boca dele: eu te amo, Senhor. Hoje você pode dizer da mesma forma também: Jesus, eu te amo, me ajuda, eu te amo, eu te amo. Se você quer proclamar essa verdade, fica de pé aí e fala bem alto para Deus, para Jesus: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Glória a Deus. Deus te abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nos convence de todo o pecado e restaura, Senhor, no seio da tua igreja a comunhão com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas negativas. Muitas vezes estamos adentrando a casa do inimigo, usufruindo do fogo da casa do inimigo. Mas aqui nós estamos seguros, seguros nos braços quentes do Senhor, no fogo do Senhor da tua casa, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos abençoa dessa forma. Glória a Deus.